A paz de Deus. A leitura bíblica hoje é Marcos 14, de 1 ao 42. Trama para matar Jesus. E dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastros, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros, e dá-los aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. A ceia do Senhor. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali preparai-o para nós. E saindo seus discípulos, foram à cidade, e acharam-lhes como tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se, e a dizer-lhes um após outro, sou eu? E o outro disse, sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes, é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o filho do homem vai como dele está escrito, mas é daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria que o tal homem não haver nascido. O ato de partilhar o pão e o cálice. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a traição de Pedro. E disse-lhe Jesus, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galileia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás? Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Jesus Cristo no Getsêmani. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-o dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora?
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto que me trai. Marcos 14, de 1 ao 42.